Ô glória, louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero compartilhar uma palavra que está no meu coração, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 36, diz assim a palavra, 36 em diante. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Eu ministrei um vídeo sobre esse versículo muito forte, muito profundo. Eu gostaria que você assistisse depois esse vídeo. E aqui diz a palavra que o apóstolo Paulo sentiu no coração de voltar a visitar os irmãos a quem eles tinham anunciado a palavra. Ele estava preocupado com a situação deles. Queriam saber do estado deles. Isso é amor, pessoal. Eles poderiam muito bem continuar a missão. Eles poderiam ir muito mais além. Mas quando eles chegaram naquele momento, eles pararam. E Paulo falou com ele: olha, nós precisamos dar um tempo agora, precisamos visitar nossos irmãos. Vamos dar um tempo, vamos parar um pouco aqui na obra de abrir igrejas, vamos ver como estão os nossos irmãos, como estão os obreiros, como estão os auxiliares. Vamos ver se eles estão firmes na fé. Que coisa linda, né, pessoal? Isso é amor. E um amor verdadeiro, porque ele não buscava só o próprio proveito. Onde o apóstolo Paulo chegava, apesar das perseguições e das lutas, ele obtinha sucesso ministerial. Pessoas se convertiam, demônios eram expulsos, pessoas eram curadas, libertas, igrejas eram fundadas. Mas chegou um momento que falou: peraí, a gente precisa também cuidar dos irmãos, precisamos ver como eles estão. Vamos visitá-los. E lembrando que o apóstolo Paulo e Barnabé, eles eram muito unidos. Eles tinham tudo em comum. Eles se amavam verdadeiramente. A palavra de Deus diz que é amigo mais chegado do que um irmão. E diz a palavra que eles começaram juntos. Fundaram várias igrejas juntos, algumas igrejas juntos, ganharam almas juntos. Tinha uma amizade muito forte entre eles, uma ligação muito forte entre eles. E diz aqui o versículo 37. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João chamado Marcos. O que Barnabé fez? Que Barnabé também foi um enviado, foi um apóstolo do Senhor. Foi um pregador do evangelho, das boas novas. É interessante notar que quem liderava na maioria das vezes era o Barnabé. É muito forte isso. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Esse João, chamado Marcos, era o sobrinho de Barnabé, que no início começou a fazer a obra junto com eles. E ele aconselhava a Paulo que ele estivesse junto nessa missão de visitar os irmãos. Mas olha o versículo 38. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Quando Barnabé aconselhou a Paulo, olha que interessante. Paulo poderia dizer: quem você pensa que é para me aconselhar, para me dirigir? Quem você pensa que é? Não, Paulo era humilde, pessoal. Mesmo tendo as experiências que ele teve com Deus, ele chegou a subir até o terceiro céu, mas ele não ficava se vangloriando, não.
Pelo contrário, ele disse: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. E em nenhum momento aqui ele se sentiu melhor do que Barnabé. Por mais que nós vamos ver que eles discutiram feio. Pelo contrário, ele respeitava a unção que havia em Barnabé. E diz a palavra, Paulo respondeu: olha, parece razoável que a gente não tome ele conosco, porque ele se apartou da gente, ele não participou dessa obra, dessa missão em comum. Enfim, ele não participou. Não é justo agora fazer com que ele venha se deleitar, fazer com que ele venha participar de algo que ele não participou. O apóstolo Paulo tinha razão, ele não estava errado. Porque quando Barnabé e Paulo começaram o ministério, com o passar do tempo, eles levantaram, o próprio Deus que levanta, né? A gente fala levantar porque Deus usa o homem para levantar. Levantou João Marcos como cooperador, cooperava com eles, mas chegou um momento da missão que João Marcos voltou atrás, irmãos. Talvez por medo da perseguição, a gente não sabe o motivo dele voltar. Porém, o apóstolo Paulo fala: não, ele se apartou da gente, não acompanhou a gente naquela obra, não é justo. E nós sabemos que isso existe. Às vezes nós queremos valorizar pessoas que não nos valorizam. A gente tem que entender uma coisa: nós temos que amar as pessoas, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você tem que amar. Aqui não quer dizer que o apóstolo Paulo não amava Marcos. Claro que ele amava. Mas uma coisa, outra coisa é outra coisa, pessoal. Imagine, eles lutaram para conquistar aquelas almas, aqueles irmãos, fundar a igreja. Aí o outro que não quis participar voltou atrás, agora quer desfrutar. Vocês estão entendendo? Não é justo, humanamente falando. Mas Deus não vê como a gente vê. Depois você vai ver na palavra de Deus que lá na frente, o próprio apóstolo Paulo, quando está preso, ele fala a Timóteo: traga juntamente com você Marcos, porque ele é útil para o meu ministério. Vocês estão entendendo? Marcos era útil, mas ele teve um momento de fraqueza, ele teve um momento de luta, ele desistiu, ele abandonou, virou as costas. E a Bíblia diz que nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não condenar a sua fé. Neste momento, o apóstolo Paulo agiu com a razão. Mas tem um lado espiritual. Às vezes nós endurecemos o nosso coração. Às vezes fechamos o nosso coração. Mas às vezes Marcos não tinha estrutura para seguir adiante. Poderia se perder, se escandalizar. Ainda mais que a perseguição era ferrenha na época. E olha o que diz a palavra de Deus. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, a graça de Deus. Olha que interessante. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. O que dá a entender aqui que Barnabé ficou insistindo: não, nós temos que levar Barnabé. Lembrando que Barnabé era sobrinho dele. Nós temos que levá-lo conosco. Temos que dar um jeito. E Paulo retrucava: não, você não vai levar. Eu não quero levar ele. Ele não participou do projeto. Abandonou a gente, virou as costas para a gente. Não vai participar. Ele endureceu o coração. E aí a discussão foi crescendo, crescendo, que foi uma coisa muito feia essa briga. Porque a Bíblia diz, olha como enfatiza: e tal contenda houve entre eles que se apartaram
um do outro. O entendimento, eu já comentei em alguns vídeos, que você vai ouvir daqui uns dias, que o Marcos, ele não sabia que estava sendo o motivo dessa confusão e dessa briga. Às vezes, irmãos, tem pessoas que saem, e não é maldade não, irmãos. Tem gente que sai porque a vida não tem estrutura, não se encontra mais. Cada caso é um caso. Só que essa pessoa pode deixar problemas para alguém que às vezes endureceu o coração, ou para aquele que não entende e o defende, e o outro não defende. O outro vira a página. É interessante, a gente tem esses momentos, a gente como ser humano, que é o lado da razão. Mas não podemos esquecer que a obra de Deus, que o Espírito Santo está no controle. Deus conhece cada coração e a estrutura de cada um. E Marcos, o que dá a entender aqui, Deus sabe que isso iria acontecer, que ele voltaria. Mas Barnabé ficava insistindo, não, nós temos que levá-lo junto. Mas Paulo não queria. Depois de muito tempo, quando ele está preso, quando escreve a sua última carta, ele fala, traze o Marco, Timóteo, porque ele me é muito útil. E é interessante que o próprio Paulo, ele escreve em 2ª carta a Timóteo 2:24, e ao servo do Senhor não convém contender. Parece uma ironia, né, pessoal? Mas por quê? Porque ele teve experiência dessa situação e ele viu o que a contenda causou, a separação dos melhores amigos. Por falta de compreensão, por falta de acordo. E não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Barnabé pegou Marcos, diz a palavra que foi para Chipre, e Paulo escolheu a Silas e foi para outros lugares. Eu quero dizer para você que você precisa ter discernimento, sabedoria, para lidar com as pessoas, entender o momento de cada um. Foi muito bom que o apóstolo Paulo falou, vamos visitar os nossos irmãos. Barnabé aconselhou, Paulo não aceitou o conselho dele. Às vezes a pessoa precisa entender que alguém não vai aceitar os nossos conselhos. Às vezes o Marco vai querer ir embora. E tem que deixar ir. Porque às vezes não estava preparado, não tinha estrutura. Foi com eles até certo momento. Depois parou no meio do caminho, por medo, por outra situação. A gente não sabe. Mas Deus sabe. Só que por fim, depois você leia, 2 Timóteo 4:11, o apóstolo Paulo reconhece que ele era útil para o ministério. Essa é a palavra de Deus para a gente. Quem conhece o coração é Deus. Deus só quer que haja paz e não contenda. Que possamos compreender uns aos outros e entender uns aos outros. Em nome de Jesus. Porque cada alma é preciosa para Deus. O importante é a pessoa estar com Cristo. E Cristo é Senhor. E é pastor. E vai cuidar de cada uma dessas ovelhas. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Fique na paz.